Thank you. You are welcome. Rapaz do céu, hein? Esse menino é bom, hein? Vamos lá, gente. Qualquer coisa, se chegar mais alguém, vai aparecer aqui para mim. Olha lá. Então tá. Qual foi o exemplo que eu passei para vocês? Diante dessa situação. Considere lá, então, vamos pegar o exemplo novamente aqui. Tá? Olha lá. O empresário A vendeu para o empresário B, porém o empresário A não tem bens, o empresário A não pagou as dívidas e sequer comunicou, pediu o consentimento dos demais credores. Diante dessa circunstância, dessa situação fática, hipotética, vamos lá, você como advogado, o que você faria? E eu falei para vocês o seguinte, vamos desenvolver o raciocínio. Eu estou falando de efeitos jurídicos, escada pontiana, elemento de existência, elemento de validade e elemento de eficácia. Ok? Beleza. Eu estou tratando aqui de um encargo. Ok? Então, veja só. Artigo 100... Deixa eu tirar aqui. E 66 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Eu coloquei aqui, ó. Isso aqui está no campo de validade. Esse contrato de trespasse, ele é válido? Sim. Ele é válido. Porque ele foi celebrado por pessoas absolutamente capazes. Tá? Eu tenho duas pessoas jurídicas nos polos. Tá? Contratante, contratado, alienante, alienado. Adquirente, alienado. Tá? Então, veja só, já não posso anular por essa circunstância. For ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto, mais uma vez, campo da validade. Eu posso anular por esse motivo? Campo da validade. O objeto, veja só, o contrato é válido? Ele é válido. Mais uma vez, ele é válido. Tranquilo até aqui? Sim. Então tá bom, então. Motivo determinante comum em ambas partes for ilícito? Também não. Não revestir forma prescrita em lei. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Eu não estou tratando de validade, eu estou tratando de efeitos, tá? Eu estou tratando de efeito. Tiver objeto fraudar lei imperativa, a lei taxativamente o declarar nula, veja que em nenhum campo, viu, André? Não está no campo da nulidade do artigo 966. Daí você vai olhar para mim, daí você vai falar para mim, então não é nulo, então vai ser anulável. Vamos lá, vamos lá. Vamos para 71. Além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico quando for se tratar de incapacidade relativa ou por vício de consentimento, erro, dolo, coação. Tem alguma situação? Não. Não tem. Então ele só não vai ter efeito. Hã? Então ele só não vai ter efeito. Então não entro nem com nulidade e nem com anulabilidade. Sabe o que vai acontecer? Você vai executar o empresário A. Porque para os credores esse contrato de trespasse, ele não tem efeito nenhum. E eu vou indicar aquele estabelecimento nos termos da súmula do STJ 451, que diz que o estabelecimento ele pode ser penhorado. Eu vou indicar aquele estabelecimento para penhora e vou mostrar para o juiz que, olha, não seguiu o artigo 1145 do Código Civil, então automaticamente não tem efeito nenhum. Eu posso penhorar esse estabelecimento, entendeu? Entendi.
Conseguiram entender? Sim. Pessoal aí. Pessoal conseguiu Eu consegui. Hã? Sim, professor. Então tá. Eu quero que vocês anotem aí, então, essa súmula 451. Súmula 451 do STJ. Deixa eu pegar lá. Súmula 451 do STJ. É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. Matamos a pau aqui, hein? Beleza? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Vocês querem que eu anotar tudo isso que eu passei? Sim. Então tá, vou colocar aqui, ó. Caso um dos credores cobre do empresário alienante o pagamento de uma dívida em decorrência do exercício da atividade econômica, no exercício da atividade econômica realizada no estabelecimento comercial objeto da venda, poderá esse credor, por exemplo, suponhamos que seja um cheque, uma duplicata, enfim, poderá esse credor executar o título, suponhamos que foi pago por um título de crédito, vocês vão ver lá no terceiro ano, exemplo, vou colocar aqui exemplo da forma de pagamento. Professor, Oi. Maria Eduarda Nicolete está pedindo para entrar. Ai, tá. Aceitei. Tá? Caso um dos credores cobre do empresário alienante o pagamento de uma dívida em decorrência do exercício da atividade econômica realizada no estabelecimento comercial ou objeto da venda, poderá esse credor executar o título de crédito, coloquei como exemplo, como de forma de pagamento, tá bom? Coloquei como exemplo. Executar e indicar o estabelecimento comercial alienado a, com crase, penhora, vírgula, uma vez que, vírgula, para o, tem gente chegando aqui, para o credor, o contrato não possui efeitos jurídicos. Basta demonstrar ao juiz que o contrato, que não houve seu consentimento. Ou seja, não está de acordo com o artigo 1145 do Código Civil. Beleza até aqui? Beleza, professor. Mas o que eu perguntei aquela hora é se ele fazendo aquele informativo da forma tácita, que ele comunica, no caso lá, os devedores. E ninguém se pronuncia dos devedores no prazo de 30 dias. Após esse prazo de 30 dias, ele pode tentar ir atrás? Poder pode. Poder ele pode.
Mas automaticamente ele vai buscar nos 30 dias, ele vai entrar com uma ação de conhecimento e ele não vai poder buscar no estabelecimento em si. Ah, sim. Entendeu? Automaticamente indicar o estabelecimento para a penhora, tá? Apesar de que vocês vão ver agora no artigo 1146 que existe uma responsabilidade pelo pagamento da dívida, tá? E automaticamente eu estou falando, veja só, eu estou falando 1145 de efeitos contra terceiros, tá? Automaticamente aqui nos termos do 1145, ele vai entrar contra o empresário A e vai indicar o estabelecimento como penhora. Ele não vai precisar colocar, por exemplo, o empresário B no polo passivo da ação, tá? Não estou dizendo, e olha, é interessante que vocês entendam isso. Não estou dizendo, são situações distintas. Não estou dizendo que o empresário B que adquiriu, ele seja responsável pelo pagamento da dívida, tá? Mas a gente vai assistir, a gente vai ver isso agora. Entenderam até aqui? Sim. Professor, eu entendi. Só que antes de cair aquela live, o senhor tinha falado do Pauliana. O senhor pode explicar por que não entra no Pauliana? Porque a ação pauliana é a nulidade do contrato. Ela busca a nulidade da venda. Entendeu? Por exemplo, Andrei... Quem foi que falou? Foi a Simone? Isso, sou eu, a Simone. Simone, Andrei e eu, tá? Suponhamos que eu devo para você, Simone, tá? E automaticamente você vai querer cobrar de mim, eu tenho o meu carro, e para que você, a única coisa que eu tenho é meu nome, e para que você possa satisfazer o pagamento dessa dívida, você me executa e vai tentar penhorar o meu carro. Eu, para evitar isso, pego e transfiro para o Andrei esse carro, tá? Automaticamente ocorreu uma fraude de credores. Aí eu entro com a ação pauliniana para anular esse negócio jurídico, entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Isso é ação pauliniana. Isso aí, se vocês não aprenderam, vocês vão aprender lá na matéria de direito civil. Professor, muito difícil essa matéria, não é não? Professor, você pode subir o seu arquivo de Word aí só um minutinho, só para mim dar uma situada aqui no caderno? Claro, vou dar um tempinho para vocês escreverem aí. Escrevam e pensam, coloquem os artigos. Na folha anterior ainda. Aonde? Isso, aí mesmo. É fácil de entender agora. Depois, para fazer a prova, é a mesma coisa de não ter assistido aula nenhuma. Se vocês estão entendendo agora, putz, estou feliz da vida. Isso significa que vocês entendem. Isso é uma questão... É óbvio que cai no esquecimento, gente. Isso cai. O que tem que ser feito? É estudo, leitura, buscar situações fáticas, buscar julgados a respeito disso. É óbvio. Andar... A única coisa que não dá para esquecer é andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Né? Beleza, gente? Sim. Então tá. Senhores, olha só o que nós tratamos até agora. Artigo 1145, que é um artigo complicadíssimo, e vocês conseguiram entender. Isso já é ponto positivo para a gente, tá? O que nós vamos ver agora... deixa eu ver aqui. O que eu dei para vocês já até agora, tá? Eu dei onde averbarem, beleza. Nós vamos agora na responsabilidade civil pelas dívidas. Não esqueça da súmula 451 do STJ, tá? Que eu coloquei para vocês aí. Vamos lá.
Responsabilidade civil pelas dívidas. É que eu estou acompanhando o mesmo material aqui na outra tela. Responsabilidade civil pelas dívidas. Senhores, o que eu quero dizer aqui? Eu estou querendo dizer para vocês é que o empresário adquirente do estabelecimento comercial, o empresário adquirente do estabelecimento comercial é responsável, saúde, é responsável pelas dívidas contraídas pelo empresário alienante no exercício de sua atividade econômica realizada no estabelecimento alienado. Você está de brincadeira comigo, Thiago? Verdade, cara. Verdade. Numa venda de contrato de trespasse, eu falei para vocês que, em regra, dívida não se transfere. Mas aqui no contrato de trespasse, gente, interessantíssima essa questão. Muito bacana. No contrato de trespasse, e importantíssimo também, quando o empresário A, ele vende, ele no exercício da sua atividade, tá? Realizada naquele estabelecimento, tá? Vende o seu estabelecimento mediante um contrato de trespasse, o empresário B, adquirente desse estabelecimento, ele também é responsável pelas dívidas contraídas pelo empresário A. Olha só que situação. O empresário adquirente do estabelecimento, ele é responsável pelas dívidas contraídas pelo empresário alienante, tá? Pelo empresário alienante, no exercício de sua atividade realizada naquele estabelecimento comercial. Tiago, são todas as dívidas? Não, não são todas as dívidas. Somente as dívidas contabilizadas. Poxa vida, justamente. Aquelas dívidas contabilizadas nos livros contábeis, declaradas no imposto de renda da pessoa jurídica, enfim. Tem pergunta no chat. Tá. Obrigado, viu? Por nada. Luiz, fica disponível sim. Hoje, na verdade, já está lá no OneDrive, tá? Todo o material. Professor, existe alguma possibilidade de um comprador ter que assumir uma dívida do antigo proprietário? Naquele... estamos agora, hein, Hugo? Então tá, beleza? Então vamos lá. Ô, professor, mas com a anotação fica disponível lá? Não, com a anotação eu vou colocar em seguida, tá? Em seguida eu já coloco, fica tranquilo, tá bom? Tá. O que é IR mesmo? Imposto de renda. Presta atenção comigo aqui, vamos acompanhando. Ó, o empresário adquirente de um estabelecimento comercial, ele pode adquirir, ele vai ser responsável pelas dívidas contraídas pelo empresário alienante, tá? No exercício da sua atividade econômica organizada, realizada naquele estabelecimento comercial, tá? Acontece que essas dívidas, para que o empresário adquirente do estabelecimento consiga, ou seja, seja responsável pelas dívidas,
é necessário que essas dívidas estejam contabilizadas, tá? Essas dívidas, por quê? É interessante, presume-se diante disso daqui, que quando eu contabilizo, quando eu registro essas dívidas, ela se torna pública e automaticamente, o empresário adquirente, ele tem conhecimento dessa dívida, entendeu? Então, é preciso que essas dívidas elas estejam contabilizadas para que o empresário adquirente seja responsável. Tiago, tá fácil demais até aqui. Eu quero que se você dificulta esse trem. Vamos dificultar, então. Existe exceção. O professor, Ah, nesse caso aí, tem que ser feito por um profissional, no caso, ou o próprio caderninho que o cara escreve lá mesmo, não, as não. dívidazinhas Tem que dele? ser. Aí a gente entra, entendi, Gustavo. Geralmente, dá entrada na sua empresa, no estabelecimento, você dá a entrada das mercadorias, certo? Então você leva muitas vezes isso, é receita e despesa que uma empresa tem. Isso é isso é função de contador, tá? Então você vai indicar as suas despesas, as despesas vencidas, as despesas que já foram pagas, vincendas, enfim. Isso você informa na sua contabilidade. Receita, despesa, tá bom? No imposto de renda, geralmente você indica também despesas pagas e a serem pagas. Tudo isso fica indicado num livro contábil, tá? Que é feito, que acompanha as atividades da empresa, beleza? É interessante isso que você colocou, porque a jurisprudência ela tem entendido o seguinte: ela analisa muito o caso concreto. Porque justamente o fato da contabilidade, de contabilizar essas dívidas, significa dizer o que eu acabei de dizer, falar para vocês, que o empresário que está adquirindo, ele tinha conhecimento dessa dívida. Acontece que uma determinada dívida não contabilizada, porém nítida, notória, de que o empresário tinha tal conhecimento da existência daquela dívida, poderá sim ser o empresário, o adquirente, ser responsável, tá? Aí é de acordo com o caso concreto, existe jurisprudência nesse sentido, tá? Não quis entrar nesse assunto, até mesmo porque já banana mais, enfim. Mas a ideia central aqui é que as dívidas, elas são de conhecimento do empresário adquirente, tá bom? Vou colocar aqui. A ideia é que as dívidas contraídas pelo empresário alienante são públicas e de conhecimento do empresário adquirente. Beleza? Deu para entender? Ju, inclui em pagamento de funcionário? A gente já vai ver, tá? Mas inclui sim, tá? Exceção. Tiago, lá vem você com exceção. Direito, né? Toda exceção. Gente, dívidas que o empresário adquirente, ao comprar o estabelecimento, ele responde, tá? Ele é responsável independentemente de ser contabilizadas. Dívidas tributárias. Óbvio, né? Óbvio. Dívidas tributárias. Isso aqui está lá no artigo 133 do Código Tributário Nacional. Quer ver? Eu até deixei aqui para vocês. Ó. Artigo 133 do Código Tributário Nacional.
A pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial. Gente, depois a gente vai ver, eu vou tratar com vocês sobre isso. A doutrina ela faz uma bagunça a respeito de fundo de comércio e estabelecimento comercial. Você vê até aqui, ó, o Código Tributário Nacional trata fundo de comércio ou estabelecimento comercial é a mesma coisa. Fundo de comércio e estabelecimento comercial é a mesma coisa. Tá? Eu, no meu entendimento, e a doutrina que eu sigo, tá? Fundo de comércio e estabelecimento comercial é a mesma coisa. Tá? Outros falam que fundo de comércio é a mesma coisa que aviamento, fundo de comércio, enfim. Mas a gente vai tratar lá na frente. Tá? Considera estabelecimento comercial. Por qualquer título ou estabelecimento comercial, industrial, profissional e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob a firma ou nome individual, responde pelos tributos. Tá aqui. Tá? Beleza? Isso daqui eu já vou trabalhar especificamente com vocês isso daqui. Tranquilo até aqui? Uma outra dívida que independentemente se está contabilizada ou não está contabilizada, Ju, é as dívidas trabalhistas. Artigo 10 e 448 da CLT. Dívidas trabalhistas. Essas daqui, de forma alguma, independentemente, tá? Elas, mesmo não contabilizadas, aquele que adquire, o empresário que adquire, ele responde pela dívida, tá? Nós vamos ver daqui a pouco. Beleza? Especificamente. Primeira situação, para que o empresário adquirente seja responsável. Que as dívidas estejam contabilizadas. Tá? Tenho 10 minutos agora, gente, e eu vou fazer a chamada. Tá? Eu vou falar com vocês na próxima aula agora. Será que um dia lembraremos os artigos assim de cor? Lembra, é prática, filho. É prática. O que eu tratei com vocês aqui é o seguinte. Olha, dívida adquirida pelo empresário adquirente, tá? Esse empresário adquirente do estabelecimento, ele será responsabilizado, sim, pelas dívidas. O credor pode cobrar dele, diretamente dele, tá? Desde que essas dívidas estejam contabilizadas. Tiago, mas onde fica a figura aí do empresário alienante? Cara, ele não responde por nada, não? Responde também. Mas a gente vai ver na próxima aula que ele responde por um período de 1 ano só. Olha só, ele só vai responder por um período de 1 ano. Entendeu? 1 ano. A contar de quando? E é isso que a gente vai entender. Veja só, dívidas vencidas, estou adiantando, resumindo. Dívidas vencidas, o empresário alienante, ele responde também por essas dívidas por um prazo de 1 ano, a partir da data da publicação do trespasse, que nós vimos lá no artigo 1144, tá? E dívidas vincendas, aquelas que foram adquiridas pelo empresário alienante, mas que vencem somente após a publicação do contrato de trespasse, aí é a partir de 1 ano da data em que essa dívida vencer. Só para refrescar a cabeça para vocês, mas gravem tão somente até aqui dívidas contabilizadas onde o empresário adquirente responde pelas dívidas contraídas. Dia 19, vamos lá. Por favor, professor, gente, fala preto. Oi.
Depois o senhor pode disponibilizar esse documento no grupo, por favor? Claro, daqui a pouco tá no grupo para vocês, tá? Obrigado. Alisson tá aí? Ana Carla tá aí? Ana Luísa tá aí? Ana Carla tá no chat. Cadê? Professor, só o senhor que está fazendo chamada assim. Na verdade, eu acabo me perdendo. Eu não sei como que eles estão fazendo, hein? Como que eles estão Dá fazendo? presença para todo mundo, de boa. Você acha certo? Tio, coitado, porque vão assistir depois. Quem não assistir vai tirar nota baixa. Certo não é, mas errado também não é, né? Então E tá, quem então for vamos- assistir depois, não é que não está presente, vai assistir depois, tem esse direito. É porque, igual na nossa justamente, sala... faz sentido o que você falou. E por conta disso, eu vou continuar a matéria. Pronto, vamos lá. Mas eu tô presente. Tá bom, então. Vamos lá, vamos para a matéria, então. Beleza, então? Faz sentido. Então tá. Então nós vimos aqui essa ideia. Deixa eu buscar o chat aqui. Na hora que acabar a aula, daí a gente... Vou colocar aqui bate-papo. Beleza. Tá. Então nós vimos a ideia de que o adquirente em si, ele responde, mas essas dívidas elas precisam estar contabilizadas e exceção dívidas tributárias e dívidas trabalhistas. Perfeito, beleza. Ok, Thiago. E onde está a figura do empresário alienante, cara? O cara vai se safar? Não, muito pelo contrário. Olha aqui. Da responsabilidade do alienante. Eu ia tratar ali de uma outra situação, mas eu vou deixar para o final. Olha só. O empresário alienante responde juntamente com o empresário adquirente pelas dívidas contraídas pelo período de 1 ano. Gente, ó, o empresário alienante responde juntamente com o empresário adquirente pelas dívidas contraídas pelo período de 1 ano. Não são dívidas adquiridas em 1 ano. Ou seja, pelo período de 1 ano após o contrato, após a venda do estabelecimento. Ou seja, vendido o estabelecimento, ele vai responder por 1 ano, juntamente com o empresário adquirente, pelas dívidas que ele contraiu, tá? Acontece que esse período de 1 ano, ele tem lá. É interessante, dívidas vencidas. Para dívidas vencidas, o empresário alienante, ele responde também pelas dívidas por 1 ano a partir da data da publicação, tá? Para dívidas vencidas, o empresário alienante responde pelas dívidas pelo período de 1 ano a contar da data da publicação do contrato de trespasse.
Lembra lá a publicação, artigo 1144 do Código Civil? Tá? Aí, diante dessa situação aqui, eu tenho dívidas vencidas. Tranquilo até aqui? Ok. Dívidas vincendas. Ou seja, aquelas adquiridas pelo empresário alienante, porém, o seu vencimento ocorrerá somente depois que ocorreu a venda do contrato de trespasse, tá? Nessa situação, o empresário alienante responde pelas dívidas pelo período de 1 ano a contar da data do vencimento da dívida. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Professor, falta menos de 1 minuto. Falta menos? Sim. Professor, tenta só responder uma coisa aqui. E, por exemplo, o alienante vai responder também nesse período de 1 ano pelas novas dívidas contraídas pelo novo adquirente? Não. Nesse caso, não. Né? Só as dívidas contraídas por ele mesmo, tá? Vou ficar curiosa na ação trabalhista em trâmite. Responde. Não, vou ficar curiosa. Ah, responde? Responde. Princípio da preservação do contrato do empregado.